Em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a lei do marco temporal, o governo de Mato Grosso questiona na Justiça a homologação recente da terra indígena Manoqui. Por que é importante lembrar essa demarcação recente? Porque ela foi exatamente oficializada durante a COP30. Foi um grande ato político do governo Lula que reconheceu também as terras Uirapuru e Estação Pereci. Está aqui localizado no mapa para vocês do estado, para vocês se situarem do local de onde a gente está falando. A homologação, vamos seguir aqui? A homologação é uma das etapas da demarcação do território. O passo seguinte é o registro imobiliário. E por que essa demarcação ela é tão importante? Virar legalmente um território indígena é uma das principais barreiras contra a devastação. Então, isso se trata também de preservação. Nessas áreas, as taxas de desmatamento chegam a ser 20 vezes menores. No último dia da COP30, Mato Grosso pediu a suspensão do processo na terra Manoqui. A ação agora está no STF, que analisa se o marco temporal é constitucional. Essa terra tem, de tamanho, 250 mil hectares. Para te situar, é bem maior, por exemplo, do que a cidade de São Paulo, que tem 150 mil hectares. O governo de Mato Grosso alega insegurança jurídica para os donos de propriedades rurais nessa região. O STF já tem, neste momento, 3 votos contrários à lei do marco temporal, regra que estabelece que povos indígenas só teriam direito a terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição. O Supremo já tinha invalidado essa tese, mas o Congresso atropelou essa decisão, promulgou uma lei que agora voltou a ser questionada. E aí volta novamente para o Supremo Tribunal Federal. Essa votação está rolando em plenário virtual. E quem está de olho nesse placar para a gente é a Beatriz Pataro, que até agora, Beatriz, te dando as boas-vindas, acho que é a primeira vez que a gente está junto aqui no Jornal das 10, até agora 2 ministros acompanharam o relator Gilmar Mendes. Conta para a gente quais são os principais argumentos na mesa até aqui e bem-vinda. Oi, Aline, muito obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, como você disse, é um julgamento no plenário virtual, acontece de forma virtual. O relator Gilmar Mendes, ele declarou inconstitucional trecho da lei aprovada pelo Congresso que prevê o marco temporal como critério para demarcação de terras indígenas. E entre os argumentos que ele usou, o ministro disse o seguinte: ele determinou que fosse invalidado o trecho que impedia a ampliação da demarcação de terras indígenas. Ele determinou ainda que a União conclua no prazo de 10 anos os processos de demarcação e andamento. E o ministro Gilmar Mendes também considerou constitucionais as regras que permitem ao ocupante atual da terra permanecer nela até a indenização e também considerou constitucional a aplicação de regras de impedimento e suspeição a antropólogos. O ministro Flávio Dino também votou, ele seguiu o voto do relator Gilmar Mendes, mas divergiu apenas em um ponto e de forma parcial. E foi em relação ao ponto em que os antropólogos podem ser enquadrados em situação de impedimento ou suspensão. Nesse ponto, o ministro Dino disse que a regra seria inconstitucional, que é inconstitucional na visão dele. Bom, a gente também, acompanhando o julgamento, viu que teve o voto do ministro Cristiano Zanin. Ele seguiu também o voto do relator, mas ele fez algumas ressalvas. E para fundamentar o seu voto, acompanhando Gilmar Mendes, ele, em um trecho, defendeu o seguinte: ele disse que o processo de demarcação não é apenas, não se limita à definição espacial dos territórios indígenas. Ele falou, por exemplo, que não se limita também às áreas, aos locais de habitação, mas também às áreas destinadas às atividades produtivas, à preservação ambiental e à reprodução física e cultural das comunidades. Como você disse, Aline, foi em 2023 que o Congresso aprovou uma lei, que autorizou aí a tese do marco temporal, tornando então essa tese uma lei, mas nisso o Supremo já tinha definido que o marco temporal era inconstitucional. Enfim, agora esse é o assunto então desse julgamento no STF. Mas ao mesmo tempo a gente lembra, acontece no Senado também essa discussão, porque os senadores aprovaram então uma PEC que iria incluir
na Constituição esse ponto também do marco temporal. Então, são vários lados aí discutindo esse mesmo assunto. O que a gente acompanha agora é como o STF vai se posicionar. Os ministros têm até quinta-feira, às 23h59, para entregar os votos. A expectativa é que esse julgamento seja encerrado se não tiver um pedido de vista, né, que pode, então, prorrogar aí o tempo do julgamento ou até de destaques, que aí levaria esse assunto para o plenário presencial. Volto com você. Muito obrigada. Boa noite. Vamos ouvir a Flávia Oliveira, porque enquanto a gente estava ouvindo a nossa repórter em Brasília, eu perguntava para ela assim, mas por que a gente está falando ainda de marco temporal, né? Um assunto que já deveria estar pacificado, já decidido no Supremo Tribunal Federal. Aí essa reviravolta, Flávia, vira uma lei e agora até uma PEC em tramitação no Senado. E essa queda de braço entre os poderes, porque envolve os 3 poderes agora. E num debate que... Por que a gente está tratando disso ainda? Quer dizer, sabemos, né? O poder político, o lobby, enfim, há muitos interesses nas terras brasileiras. Mas como é que você observa esse caminho do marco temporal? Para que direção ele está indo, Flávia? Um imenso retrocesso, né, por parte do Congresso Nacional. E, de novo, Aline, mais um capítulo desse enfrentamento que você definiu, queda de braço entre os poderes. Veja, se a gente faz uma viagem no tempo e volta, retorna a 2023... O Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que marco temporal é inconstitucional. Em reação, o Congresso Nacional apresenta um projeto que institui o marco temporal. O presidente Lula veta essa legislação e o Congresso derruba os vetos e reinstitui o marco temporal. Aí vai para o STF, essa é a treta, para usar assim, é a treta de 2023 que está sendo julgada esta semana de 2025. Mas não é só isso. Na semana passada, o Senado Federal aprovou mais uma vez uma mudança na Constituição para instituir o marco temporal. Algo que sabidamente, aí não só os ministros do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento e antes disso já tinham determinado, mas juristas de vários matizes e experiências chamam atenção para isso. A referência que a Constituição brasileira faz aos povos originários. Então, antes de Brasil, né? É anterior a qualquer carta e, portanto, um direito assegurado e uma cláusula pétrea. E hoje, a decisão do ministro Flávio Dino, o voto do ministro Flávio Dino, ele diz isso. Todas as normas que busquem consagrar o marco temporal são inconstitucionais, por óbvio, porque elas ferem o direito dos povos originários. E não há essa retroatividade. Esse é o entendimento do ministro Dino, que votou parcialmente com o ministro Gilmar, também decretando a inconstitucionalidade, e o ministro Zanin. O que é importante esta semana? Que esse julgamento termine efetivamente. Porque, Aline, ao longo do dia, muito se especulou sobre a possibilidade de algum pedido de vista que adie o julgamento, previsto para 23h59 da quinta-feira, dia 18, e, portanto, a gente tenha mais um ciclo de indefinição. Indefinição é insegurança jurídica, que é sinônimo de violência, como a gente pode ver. E um outro ponto que eu acho absolutamente fundamental, aí derivado disso, é que demarcação de territórios indígenas também tem a ver com proteção do meio ambiente, da floresta, uma agenda em que o Brasil quer ser protagonista e à luz, inclusive, do acordo, que pode ser que saia, pode ser que não, até o fim da semana, com a União Europeia. Veja que as coisas vão se interligando. E, em alguma medida, o Congresso Nacional, dessa vez o Senado, se interpõe a agendas que foram abraçadas pelo Brasil com uma grande repercussão
no mundo, não só do ponto de vista da reputação, mas também do ponto de vista de ameaças aos nossos acordos comerciais. E tira o crédito, né? É um descrédito à posição do Supremo Tribunal Federal, ao poder do Supremo Tribunal Federal de decidir o que é ou não constitucional. Sim. Essa é a prerrogativa do Supremo. Não, isso aqui não é constitucional. Então, e aí não o tem nem Congresso uma hora, né, de J10 e a gente já está no segundo tema de queda de braço entre os poderes. Vira um método, né? Isso. Vira um método.